Bom, vamos lá, então. Vocês baixem aí lá na aula de vocês, tem lá em documentos, eu baixei para vocês aí um documento que chama Estrutura do Parágrafo. Baixem aí para vocês, tá? Que é o que eu vou explicar agora para vocês. Aqui agora. Tá? Ele está onde que você não falou mesmo? Lá em documentos da aula, a redação do parágrafo. A estrutura do parágrafo. Achei aqui, professor. Isso, baixem essa. É um documentozinho .doc, facinho, levezinho, fácil de abrir. Pode abrir aí, deixa ele aberto aí para vocês. Aí. Vamos fechar os áudios. Vamos fechar os áudios, todo mundo, por favor. Você nem queria anel, né? Por quê? Não tem gente para entrar aí. Tudo que eu vou com o personagem. Muita gente vai falar não usaria. Eu, vai ela. Fechem os áudios, por favor, que eu não quero ouvir as conversas de vocês aí, não. Com o cachorro, com o vizinho, com a namorada, as brigas, quem comprou, quem vendeu, todo mundo com o áudio aberto. Então, todo mundo fechar o áudio. Super suave. É muito bom. Vocês sabem como eu sou fã de esquema. É parte, viu? Isso. Muito bom. Eu acho que já deu todo mundo. Isso vai faltando é porque... tem um multião aqui, eu não sabia. Então, todo mundo baixou o documentozinho aí que eu pedi para vocês baixarem? Sim. Acho que todo mundo baixou, né? Ver se eu consigo baixar ele aqui também. Então, Professor? Oi, estou ouvindo. Explica de novo, por favor, aí que eu não... Abaixar o quê? Fazer o download de um documento que chama-se a estrutura do parágrafo padrão. Estrutura do parágrafo. Está lá nos documentos. Da aula. Peraí. A aula... Estrutura do parágrafo. A redação do parágrafo. Arrumou na sua vida. É mais legal. R$25 você ganha uma M e mais uma P. A promoção, porque abriu agora, não tem? O que vocês estão dando para os outros? O que vocês estão dando para os outros aí? Eu gostei, eu comia antes, aí eles fechou por causa da pandemia, né? Quando Venda online. Aí eles fecharam, aí abriram e aí. Aí tá fazendo essa promoção de R$25 a pizza, mais um. Gustavo, manda uma pizza para mim, tá de graça, assim, é? Já compartilha com a turma toda. Pois é, ué. Faz uma para todo mundo aí, ué. Divida o pão. Pois é. Bom, da outra vez eu estava com 61, já são 59, eu vou mandar a bala aqui, então, tá? Então, como nós vimos na aula passada, então, a redação do parágrafo é um trabalho, como eu disse, meio que mecânico, né? Uma ordenação, uma organização de ideias em torno de um texto, que ele se mostra um tanto quanto complexo, porque quem lê o nosso texto, ou quem vai ler o nosso texto, não sabe o que eu sei, nem lê o que eu leio. Então, eu tenho que explicar as coisas, né? Esse explicar das coisas passa por algumas, eu vou dizer, algumas coisinhas, né? Alguns macetes que a gente conhece, desenvolveu assim ao longo do tempo, que não que eu tenha desenvolvido, claro que não fui eu, mas a gente desenvolve isso ao longo do tempo e facilita bastante, que é o que eu vou ver com vocês agora, ok? Eu vou tentar compartilhar essa tela aqui, que acho que fica mais fácil. Está certo. Chega. Vocês estão vendo aí? Agora tá, ficou bom. Vocês estão vendo aqui o documento, né? Está vendo aí esse documento? Então, tá bom. Está mais fácil da gente continuar aqui. Então, a estrutura do parágrafo padrão, ela se resume em um núcleo frasal e frases periféricas. Essa é a estrutura de qualquer parágrafo, qualquer que seja.
é um núcleo frasal mais uma frase periférica. Núcleo frasal é a ideia central, é a ideia motriz, principal da ideia. É a ideia sobre a qual todo o texto, todo o parágrafo se desenvolve. Por isso nós chamamos de núcleo frasal. Por isso nós chamamos de núcleo frasal. Certo? Esse núcleo frasal, então, é a ideia principal em torno da qual todo o nosso parágrafo será desenvolvido. As frases periféricas são exatamente o que a palavra diz. São periféricas, ou não nucleares, não são principais. Certo? Dependendo da gramática que vocês pegarem para estudar, vocês podem achar como frases periféricas, frases secundárias ou frases corolárias. É a mesma coisa, certo? Periféricas, secundárias ou corolárias. É a mesma coisa. Alguns autores divergem quanto ao nome, mas isso é bobagem. A definição é a mesma. Então, essa é a nossa estrutura do parágrafo padrão. Não foge. Todo parágrafo padrão tem essa estrutura. Por que eu chamo de parágrafo padrão? Existe parágrafo que não é padrão? Existe. Existe, sim. Tá? Mas nós vamos ver a construção de parágrafos que não são títulos nomeados de parágrafo padrão depois. Primeiro, nós vamos aprender a fazer o padrão. Depois, a gente vê como é que faz um que não seja padrão. Tá? Certo. Então, essa é a nossa estrutura. Um núcleo frasal mais frases periféricas. Lembrando, mais uma vez, nós estamos pensando em parágrafo. Não é a redação toda. É um parágrafo apenas. Certo? Certo. O parágrafo padrão, ele tem, não por norma, isso não é não é rígido, mas o parágrafo tem em torno de 7 linhas, tá? Aproximadamente 7 linhas, e aproximadamente 57 palavras. Um parágrafo padrão. É claro que nós não vamos sair por aí contando as palavras ou as linhas de cada parágrafo. Não é bem assim que funciona. Mas há um indicativo de que o parágrafo padrão tenha 7 linhas, mais ou menos, e em torno de 57 palavras. Tá? Como é que eu vou construir, então? Qual que é o procedimento, qual é o método que nós vamos desenvolver para construir um parágrafo padrão? Nós partimos de um tema. No nosso caso, nesse exemplo aqui, o tema é educação. Aqui. Educação é o nosso tema. Então, digamos que eu tenha passado para vocês lá um exercício que diz assim, construa uma redação, um parágrafo, enfim, com o tema educação. O primeiro momento é um turbilhão de ideias que passa na cabeça da gente. Por que eu tenho esse turbilhão de ideias que passa na minha cabeça quando eu vejo isso? Porque imagine o tema educação e veja quantas coisas eu posso falar sobre educação. Milhões de coisas, centenas, milhares de coisas eu posso falar sobre educação. Não é? Esse monte, esse amontoado, esses milhares de coisas que eu tenho a falar sobre educação dificultam, sobremodo, a construção do meu texto. Porque eu tenho muita coisa sobre a qual eu posso falar. Isso acaba dificultando. Eu acabo não sabendo de onde eu saio, muito menos, e nem para onde eu vou. Certo? E aí, na hora que você vai construir o seu texto lá na frente, você sai de nada para lugar nenhum. Começa um texto falando de alhos e termina de bugalhos. Vamos parar de fazer gracinha no meu texto, por favor. Certo? Então, o que acontece? Nós precisamos de um processo, de uma artimanha que nos permita não cometer o erro de começar falando de uma coisa e terminar falando de outra.
esse primeiro processo, nós vamos chamar de delimitação do assunto. Então, a primeira coisa a fazer é delimitar o assunto. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Aqui, ó. Delimitar o assunto. Delimitar o assunto nada mais é do que sair do todo, que é mais amplo, geral e restrito, como educação. Tem muita coisa para falar de educação. E ir recortando para algo mais próximo de mim. Mais próximo de um assunto que eu conheça, que eu domine minimamente para poder escrever sobre ele. Tá? Isso faz com que eu cometa menos erros. Isso faz com que eu tenha mais facilidade para escrever. Ou, pelo menos, menos dificuldade para escrever, já que eu conheço minimamente o assunto que eu recortei do todo, delimitei. Fiz umas aparas, vim recortando, aparando o texto. Certo? Que é isso aqui que está aqui, ó. Isso aqui é delimitar o assunto. Então, o tema é educação. Mas educação, como eu disse, é um tema muito amplo. Então, eu não vou falar de toda a educação. Eu posso falar apenas da educação nas escolas públicas. Aqui, escrevo lá no papel, desse jeito, educação nas escolas públicas. Tá? Ainda está muito amplo. Tem muita coisa para falar nas escolas públicas, educação nas escolas públicas. Então, eu posso fazer mais um recorte. Eu posso recortar, então, para a educação nas escolas públicas das grandes cidades. Já saí do todo e já estou um pouco mais limitado. Eu já não vou falar de qualquer educação. Eu vou falar apenas da educação nas escolas públicas das grandes cidades. Certo? Posso recortar um pouco mais. Eu posso dizer que a educação nas escolas públicas da periferia. Certo? Um novo recorte. E eu posso recortar mais ainda a educação nas escolas públicas de Palmas. Porque eu já não falo de todas as cidades, eu não falo de todas as periferias, eu não falo de todas as escolas públicas. Vou falar apenas das escolas públicas de Palmas. Para que eu possa construir, então, o meu núcleo frasal, vendo a setinha aqui? O meu núcleo frasal, eu, de alguma forma, eu reúno numa única frase todo esse caminhar aqui. Todas essas frases eu resumi em uma apenas. A educação nas escolas públicas da periferia de Palmas, porque Palmas é uma grande cidade. Certo? Então, eu saí de educação e, através desse processo de delimitação, ou seja, eu vim recortando as ideias até a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. Eu saí de toda a educação e fui parar na periferia de Palmas. Vocês estão Professor, oi. Delimitar significa expandir as palavras assim ou é Não. ser criativo? Restringir. Delimitar é restringir. Não é... Como é que você falou? Expandir. É pelo contrário. É pelo contrário. É restringir. Delimitar é colocar limites. Tá? Educação, eu poderia dizer que é um tema que não tem limites. Quando eu coloco limites, eu vou recortando até uma coisa menor. Eu não vou falar de toda a educação. Desculpa, eu não vou falar de toda a educação. Apenas da educação nas escolas públicas das grandes cidades, das escolas públicas da periferia, das escolas públicas de Palmas e da educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. Está vendo como isso aqui, esse universo aqui das escolas públicas da periferia de Palmas, é infinitamente menor do que o universo da educação. Aqui em educação, eu tenho centenas de temas, de assuntos que eu poderia tratar. Mas por esse processo de limitação, de delimitação, de dar limite às coisas, eu cheguei apenas na educação das escolas públicas da periferia. Agora entendi. Entendi, sim, que... Não, beleza, entendi já. Tá. E este processo de delimitação aqui, eu posso fazer com qualquer tema. Qualquer um.
É óbvio que isso vai ser mais ou menos fácil de fazer quanto maior seja o meu conhecimento de mundo, não é? Se você pedir para falar sobre antimatéria, bom, eu não entendo nada de antimatéria, li muito pouca coisa sobre antimatéria. Eu teria uma certa dificuldade, aliás, uma boa dificuldade para construir um parágrafo padrão saindo de um tema que fosse antimatéria, porque eu não tenho conhecimento de antimatéria. Nunca li nada sobre isso, não é? Eu construiria essa delimitação aqui recortando para uma coisa que eu conheço, que nesse caso da antimatéria eu poderia recortar aí para, sei lá, o ensino da física no ensino médio brasileiro, sei lá, qualquer coisa assim. Tá? Então, é o meu conhecimento de mundo que me permite construir isso aqui com mais facilidade ou mais dificuldade. Tá? Agora, este trabalho aqui de escrever lá no seu caderno, assim, ó, educação, delimitar o assunto, educação das escolas públicas, educação das escolas públicas das grandes cidades, de Palmas, a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. É assim que vocês vão fazer. Porque é assim que a gente aprende. Né? Exercício de repetição. Ou então, se alguém quiser, são os drills que a gente tinha no ensino de língua inglesa na década de 70, 80, 90. Tá? 70, 80, 90, acho que não tinha isso mais. Não. Ok? Esse aqui é um método. É assim que é para fazer. Os exercícios que eu pedi para fazer, construa o parágrafo padrão seguindo o modelo dado em aula. É isso aqui que vocês vão fazer. Ô, professor. Oi. Mais uma dúvida aqui. O senhor quer que a gente construa um parágrafo, né? Vou querer. E o tema, já tem um tema já ou não? Já, quando vocês forem fazer o exercício, eu vou dar o tema. Ah, tá. Tá? Por enquanto, nós estamos só na explicação, só na teoria. Beleza. E mesmo que eu dê um tema livre para vocês escolhem um tema qualquer aí, faça. Não tem problema, não. Dá para fazer assim também. Tá? Mas vamos lá. Lá no exercício já tem. Pois é. Lá no exercício já tem. Realmente. Mas se porventura não tiver, vocês escolhem um tema: violência, transporte, vida, morte, sexo, amor, seja o que vocês quiserem. Tá? E faz esse trabalho aqui. Isso aqui. Fazer isso aqui é fundamental. Tá? E lá no exercício que eu pedi lá nas atividades, é para fazer desse jeito. Quem não fizer desse jeitinho aqui, o Titi dá um creu, do 0 limpinho. Viu? Então, continuando. Eu saí, então, na construção da estrutura do meu parágrafo padrão, eu saí de um tema educação, que é muito amplo, muito lato, né? Muito amplo, e por um processo de delimitação, né? De recorte, eu cheguei na educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. Certo? Então, eu já criei o meu núcleo frasal. O núcleo frasal do meu parágrafo padrão é a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. Certo? Para a estrutura do meu parágrafo padrão, o que está me faltando? As frases periféricas, ou as frases secundárias, ou as frases corolárias, dependendo do autor da gramática que vocês têm. Que é o segundo passo. O segundo passo, então, é fixar os objetivos. Fixar os objetivos nada mais é do que eu elencar, ou seja, pontuar, numerar, como quiserem, o que eu vou falar sobre o núcleo frasal que eu delimitei lá atrás. Então, fixar os objetivos, neste caso, é o que eu vou falar sobre a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. O que é que você vai falar sobre a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas? Esse é o núcleo frasal do seu parágrafo. É a ideia sobre a qual todo o texto se desenvolve. Certo? Certo.
Então, agora eu tenho que fixar os objetivos. O que é que, então, que eu vou dizer sobre a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas? Bom, eu vou dizer que os professores têm baixos salários, não é? Tá aqui, ó. Baixos salários dos professores. Eu vou falar da falta de infraestrutura e vou falar do alto índice de reprovação. Eu escolhi esses. Poderia ter escolhido qualquer outro, mas escolhi esse. Certo? Ah, por que o senhor escolheu esse? Porque eu quis. Porque eu conheço a estrutura. Eu conheço a escola pública da periferia de Palmas. Eu já dei aula. Eu dou aula da escola pública da periferia de Palmas. Eu sei como é que funciona. Sou funcionário da Secretaria Municipal de Educação. Qualquer coisa nesse sentido. Vocês estão entendendo? Por isso eu escolhi esses. Porque vejo jornal, vejo televisão, leio jornal, noticiário. Eu sei que essa é a realidade da educação da periferia de Palmas. Tá? E, ademais, vocês percebem que todos os objetivos fixados aqui são, digamos assim, falando mal, pejorativamente, né? Falando mal da escola. Né? Porque falar mal é muito mais fácil do que falar bem. Tá? Com o perdão da palavra, meter o pau é muito mais fácil do que falar bem dos outros. Tá? Mas, enfim. Então, fixar os objetivos é o que eu vou falar sobre o núcleo frasal. Então, o que você vai falar sobre a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas? Eu vou falar dos baixos salários, da falta de infraestrutura e do alto índice de reprovação. Certo? Nós vamos trabalhar sempre com 3 objetivos. Certo? Nós vamos trabalhar sempre com 3 objetivos. Depois eu explico por que serão sempre 3 objetivos. Ah, professor, eu posso fazer com 5? Pode, depois que a minha disciplina terminar. Eu posso fazer um objetivo? Pode, depois que você não estudar comigo mais. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar com 3 objetivos. Sempre. Tudo bem? Depois eu explico. Depois eu explico por quê. Tá? Você pode fazer o que você quiser, mas nessa disciplina nós vamos trabalhar com 3. Tranquilo? Tranquilo. Então, na construção do meu parágrafo padrão, eu saí de um tema muito amplo, através desse processo de recorte aqui, eu delimitei o assunto, cheguei ao meu núcleo frasal, que é a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. Feito isso, eu parti para o segundo passo, que é fixar os objetivos, que são 3. Eu fixei o primeiro como os baixos salários, o segundo como falta de infraestrutura e o terceiro o alto índice de reprovação. Então, eu já tenho o núcleo, a estrutura do meu parágrafo padrão, que é o núcleo frasal, aqui o núcleo frasal, não é? Aqui, e as frases periféricas. Então, aqui as frases periféricas. Os objetivos que você fixou aqui são as frases periféricas, certo? Na delimitação do assunto, você constrói o núcleo frasal e na fixação dos objetivos, você constrói as frases periféricas, que é a estrutura do nosso parágrafo padrão. Então, o que me falta fazer, então? Construir o parágrafo. Ou seja, montar o meu parágrafo padrão. Certo? Porque eu já tenho todas as ferramentas que eu preciso para escrever o meu parágrafo. Então, vamos construir o parágrafo. Está aqui, ó. A educação nas escolas públicas da periferia de Palmas. Tá aqui. Isso aqui é o meu núcleo frasal. Certo? Ah, eu tenho que começar com o núcleo frasal? A título de exercício, você vai começar com o núcleo frasal, sim. Desse jeitinho. Depois, você pode começar do jeito que você quiser. Tá? O núcleo frasal. E aí, o que eu tenho? O que falta nesse parágrafo aqui da minha estrutura? Se eu já tenho o núcleo frasal. As frases periféricas. É claro que eu preciso de alguma coisa, algum elemento linguístico, alguma coisa de texto para fazer a união entre o núcleo frasal e as frases periféricas. Eu não posso simplesmente colocar um na frente do outro e dizer que está feito um parágrafo.
Porque não daria sentido a educação nas escolas públicas da periferia de Palmas, baixo salário dos professores. Não é? Tem lógica isso. Então, para construir essa estrutura aqui, eu preciso, na hora da construção do parágrafo padrão, eu preciso de alguma coisa textual que dê ligadura, que linke, que una o núcleo frasal às frases periféricas. Que está escrito aqui, ó. Tem sofrido com diversos problemas. Por que eu escolhi isso aqui? Tem sofrido com diversos problemas. Porque eu já resolvi lá atrás, quando eu fixei os objetivos, que eu ia falar dos problemas, que eu ia falar mal da educação. Não tem como eu falar dos baixos salários, da falta de infraestrutura e de reprovação que não seja falando dos problemas da educação. Vocês concordam comigo? Que é um raciocínio lógico? Chega a ser uma obviedade, não é? Isso mesmo. Então, eu coloquei aqui, tem sofrido com diversos problemas, que são os elementos linguísticos que vão dar ligadura, que vão unir o núcleo frasal às frases periféricas. Certo? Poderia ser uma outra frase qualquer, mas eu escolhi essa. Outros elementos quaisquer, mas eu escolhi esses. Vocês, aí no exercício de vocês, podem colocar outros, não tem o menor problema. Então, tem sofrido com diversos problemas. Quais são esses problemas que a educação na periferia de Palmas tem sofrido? É um raciocínio, é isso? Primeiro, os baixos salários dos professores. Segundo, a falta de infraestrutura. E, por último, o alto índice de reprovação. Estão aqui os 3 objetivos fixados? Primeiro, o segundo e o terceiro, ou por último? Não é? É. Então, aqui ó, eu tenho os objetivos fixados, certo? Eu já fiz aqui atrás. Aqui eu tenho o núcleo frasal, que eu já defini aqui atrás. E aqui eu tenho apenas o que deu, como eu falei, essa ligadura, né? Esse elemento de união entre o núcleo frasal e a frase periférica. Não é? Então, se eu construo esse passo a passo aqui, ó, de delimitação do assunto e fixação dos objetivos, quando eu passar para a minha construção do meu parágrafo padrão, o que é que eu vou ter que escrever de fato? Só esses elementos de ligadura. Só isso. Uma frase para unir o núcleo frasal, uma frase ou duas, enfim, para unir o núcleo frasal à frase periférica. Vocês estão compreendendo? O tanto que fica então, mais fácil. Então quer dizer que as ligaduras seria isso aí, né? Um exemplo assim, sofrido com diversos problemas. Primeiro, né? Isso. E assim por diante, né? Isso, exatamente. Exatamente. Isso é o que são os elementos linguísticos, que eu estou chamando de elementos linguísticos, que vai fazer com que seja possível a união entre o núcleo frasal e as frases periféricas. Esses elementos aqui, ó, primeiro, segundo e por último, isso é dado. Tá? Isso é dado. Isso são os ordenadores do discurso. Nós vamos ver isso amanhã. Tá? Tem vários tipos de ordenadores.